Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, gente, vamos para mais aí um videocast aqui no meu canal que eu havia prometido para vocês no Twitter, né? Eu falei que comentaria algumas coisas a respeito do fim desse messianismo democrático, utilizando aqui como gatilho, né, como ponta de lança, o que está acontecendo nos Estados Unidos da América, que eu creio que seja mais fácil para as pessoas visualizarem, porque é o que está acontecendo no momento, é uma coisa muito recente e que de fato eu percebi que há um espanto gigantesco por parte das pessoas ao ver o sacro regime democrático norte-americano ruir na frente dos seus olhos. É isso, vocês podem se perguntar como é que isso é possível, como que a maior democracia liberal, aquela que as instituições são praticamente sacras, sagradas, né? As instituições como se fosse o céu na terra. Como é que isso foi possível? Como é que nós podemos realmente observar uma coisa dessa magnitude acontecendo diante dos nossos olhos nos tempos recentes? É claro que isso, né, para quem realmente já está engajado no assunto, era uma tragédia anunciada. Isso iria acontecer de qualquer maneira, não é isso? Mas é preciso você maquinar na história o que de fato aconteceu, né, que eu quero sintetizar aqui com vocês da maneira mais sucinta e objetiva possível, como sempre, não é isso? Mas que de fato, se nós olharmos na história, a própria semente ali do mal crescia dentro da democracia liberal norte-americana e que isso um dia, né, diante de todas as revoluções que aconteceram, principalmente após os anos 60, isso seria feito de todas as formas. Né? Porque os revolucionários, principalmente da escola de Frankfurt, descobriram como destruir as democracias liberais. Eles perceberam todas as brechas desse regime que foi tido no momento da história, nos séculos 17 e 18, como um sinônimo, né? Ou melhor, como um dogma da pacificação humana. Queria trazer realmente a paz terrena, queria trazer a estabilidade de todas as sociedades. Esse regime advindo então da razão pura, a razão humana na sua máxima ação, né? Na sua máxima compreensão da ciência política, dos regimes políticos, criou então esse magnânimo sistema que iria acabar com todos os conflitos. Conflitos de consciência, conflitos de religião, conflitos de Estado, conflitos jurídicos, etc, etc, etc. Então as democracias, com as suas divisões de poder, tal como postulava Montesquieu, seriam assim a maior maravilha do mundo e que as relações por contrato, aí nós vemos aí com os iluministas Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau, é isso? Porque o homem nasce bom e quem o corrompe é a sociedade, e aí ele se relacionaria por contrato, né? Um contrato aceito previamente, que até hoje eu não aceitei previamente, até hoje eu não assinei esse contrato, estou sempre brincando com isso. Né? Cadê o contrato social, Rousseau? Até hoje eu não assinei, até hoje eu não aceitei ele previamente. Mas que então as sociedades seriam maravilhosas. Maravilhosas. E que elas realmente seriam esvaziadas dos dogmas cristãos, dos dogmas católicos. E que esse regime, esse Leviatã, esse Estado moderno, seria o racionalizador, no sentido cartesiano, né, a res cogitans da sociedade. Ele iria resolver os problemas da religião. Porque as crenças, né, eles acreditam nisso, que as crenças são subjetivas, portanto elas não devem ter apelo público. Elas não devem apitar publicamente. E que as consciências são autônomas em si mesmo. Então você não tem mais uma hierarquia, uma gradação do ser, porque todo regime político cristão pré-revolução, você tinha essa analogia à gradação dos seres, você tinha essa analogia à hierarquia natural, você tinha a analogia à ontologia do homem, aquilo que o homem é, em relação, né, aquilo que foi impresso em sua alma, como dizia o apóstolo Paulo, que é a lei natural, mas que essa lei natural não está realmente ela não está meramente no sujeito, não depende meramente do juízo humano, mas que nós nos adequamos a essa lei. Porque ela é universal, ela é objetiva e ela é imutável.
Porque essa lei natural, ela advém do ser de Deus. Ela depende, para ser o que é, da lei divina. Então você tem 3 aspectos. Você tem a lei positiva, que se adequa à lei natural, que se adequa à lei divina, assim como o direito. Direito positivo, que se adequa ao direito natural, que se adequa ao direito divino. Isso era tido na cristandade. Você não tinha na cristandade o que eles inventaram séculos depois, um pedaço de papel chamado Constituição Federal. Isso é uma discussão recente. Você não tinha isso. Chegava para um homem medieval, para a cristandade medieval e as suas autonomias locais, as suas estruturas de poder descentralizadas locais, não no sentido liberal, naturalmente, mas porque você tinha sociedades tradicionais, sociedades orgânicas. Se você chegasse para um católico medieval e falasse para ele, tá aqui a Constituição Federal, ele ia mandar você para aquele lugar. Fala, você tá de brincadeira com a minha cara? Isso não é possível, né? Mas que precisaram então destruir esse regime cristão para trazer aquilo que seria a paz mundial. A paz perpétua, né, no sentido kantiano. Bom, aí nós nos perguntamos, cadê essa paz perpétua que foi prometida com esses regimes? Porque tantos teóricos britânicos, protestantes, principalmente pós-revolução da Igreja Anglicana de Henrique VIII, como também aqueles que estavam fugindo da ditadura do Calvino em Genebra, que formaram a América, como também os revolucionários franceses, têm um fundo em comum. Eles se diferem nas questões acidentais, que são importantes, naturalmente, que são importantes para serem compreendidas. Não dá para nós entendermos a Revolução Francesa e a Revolução Americana e a Revolução Anglicana britânica no mesmo balaio. Não dá, tem diferenças ali. Mas que há um fundo em comum. Há um fundo em comum, que isso é assim, inquestionável, que há um fundo em comum. Qual é esse fundo em comum, Daniel? Aquilo que Lúcifer falou a Deus. Non serviam, não servirei. Para disso defender que o homem ele é autônomo da lei de Deus, ele é autônomo da autoridade espiritual, imposta por nosso Senhor Jesus Cristo, imposta por Deus. Que os regimes políticos modernos, eles são indiferentes à autoridade espiritual. Se na cristandade nós tínhamos o poder temporal se ordenando essencialmente à autoridade espiritual, nós temos, na modernidade, a indiferença do poder temporal à autoridade espiritual. E depois de alguns séculos, a mescla dos dois, revivendo aquilo que foi feito nos regimes pré-cristãos, nos impérios cosmogônicos, né, como dizia Eric Fögling. No Egito, né? Nós tínhamos aqueles impérios que a autoridade espiritual era a mesma do poder temporal. Era o rei Deus. Havia uma divindade no rei Deus. E nos absolutismos monárquicos, nós temos o negócio sendo revivido. Com Felipe o Belo, né? É o rei Deus. É o rei filósofo, como dizia Platão. Quer dizer, voltou a coisa. Voltou a coisa. Tudo para negar a ordem, as distinções e a analogia ausentes. Tudo para negar aquilo que foi feito na cristandade. E nós assistimos, né, no finalzinho do ano passado e no comecinho deste ano já, esse messianismo que foi criado ruir. Esse messianismo que prometeu ao homem a sua autonomia, os seus direitos do homem, né, que foram criados pela maçonaria, objetando ali, tentando objetar e tentando ser antagônico ao direito de Deus. Então tudo aquilo que foi colocado nos direitos do homem com H maiúsculo pela maçonaria é uma maneira de negar os 10 mandamentos de Deus. É uma maneira de negar os dogmas da igreja. E o resultado nós vemos hoje. Se as pessoas estavam céticas a acreditar que a democracia liberal não era um sinônimo de paz, bom, agora acho que não resta dúvidas. Não restam dúvidas de que há um engano monumental. Mas que esse engano, ele realmente é muito sedutor. Ele é muito sedutor. Me seduziu também. Há poucos anos atrás eu realmente acreditava que seria impossível, apesar de todos os problemas que eu já enxergava, mas não tão claro como agora,
Mas seria impossível ver uma democracia como a norte-americana ruir. Ao meu ver, ainda era impossível. Mas que eu não tinha tomado todas as red pills ainda. Mas eu já tinha um incômodo ali. O incômodo existia. Falava, esses caras não são santos, pô. Você começa a estudar a história do globalismo e etc. Você vê que esses caras não são santos, né? É um problema monumental ali dentro dos Estados Unidos, mas agora nós estamos vendo a corrupção geral do negócio. A corrupção geral. Porque tudo que foi defendido naquele regime mostrou-se incapaz de segurar a revolução, que senão que muitas delas foram criadas por eles e que muitas delas foram sustentadas por lobbies internos deles, como também, né, aquilo que é exportado ao mundo hoje como revolução vem de realmente muitas instituições, digamos assim, muitos órgãos globalistas que são norte-americanos, que são antigos, são dinastias. São dinastias. Então tem tudo isso a ser considerado. E que essa democracia sacra, com esse aspecto historicista, ela é revolucionária no seu princípio, nas suas premissas. Ela culmina em revolução, ela resulta em revolução. Por mais que defenda de maneira ideológica e de maneira doutrinária, teórica, que não é. Mas que na prática resultem em revoluções. Tá certo? Então o fundo dessas democracias liberais modernas é o mesmo non-serviam que Lúcifer disse a Deus. As democracias são regimes satânicos no seu sentido estrito da palavra. Isso tem que ser dito. Porque reduzem a lei natural, o direito natural, à opinião e o pragmatismo do sujeito. É por isso que nós temos nas democracias liberais uma coisa como o aborto sendo discutidas num parlamento. Porque você reduz a questão do aborto, que é o assassinato de bebês no ventre de suas mães, a uma discussão democrática. Nós não vamos estabelecer verdades, porque verdades são dogmáticas, são fundamentalistas, que senão, através do parlamento, através dos representantes da massa, que faz parte da sociedade de massas que nós vivemos há alguns séculos, senão que esses representantes podem dizer aquilo que é verdade e aquilo que não é, através de uma votação democrática. Então o cara vai lá, aperta o botãozinho e o aborto está liberado, como aconteceu na Argentina. Isso é próprio da dinâmica da democracia liberal. Porque a democracia liberal culmina num socialismo. Necessariamente. Não é acidentalmente, é necessariamente. Acaba possibilitando a revolução. Como já dizia Papa Pio XI na Divini Redentores, o liberalismo pavimentou o caminho para o comunismo. Por quê? Porque o Papa Pio XI, ao falar isso, ele não estava tomando nem o liberalismo nem o comunismo apenas como problemáticas econômicas, mas como fundamento teológico, filosófico, epistemológico, em todos os seus âmbitos. Para dizer que por trás do liberalismo há o mesmo non-serviam de Lúcifer. Porque o liberalismo é resultado do indiferentismo religioso e naturalismo político. Naturalismo político ao desconsiderar, ao virar as costas para uma ordem pré-estabelecida, para o ser mesmo, ao qual nós nos adequamos por termos o ser por participação. Nós temos o ser, nós não somos o ser em si. O que postula o liberal é que ele é o ser em si mesmo, ele cria verdades, ele tem uma consciência autônoma, ele é atomístico, ele é indiferente a toda a hierarquia, porque há a concepção do igualitarismo. Tá certo? Então, para ilustrar melhor isso, né, eu quero aqui indicar 3 calhamaços para vocês, e eu vou ler uma citação do padre francês Augustin Roussel, né, que ele faz a respeito das liberdades, das falsas liberdades liberais. Mas primeiro vamos às indicações aqui, porque para resumirmos as democracias liberais em toda a sua história, nós podemos resumir a uma palavra: libertinagem. Libertinagem. Tem esses 3 calhamaços aqui. O primeiro, a fé revolucionária do James Billington. O segundo, mais famoso, né, do E. Michael Jones, Libido Dominant. E o terceiro,
que foi traduzido recentemente e editado pela Vide, o livro do Le Pen, The False Dawn, né? A Falsa Aurora. Esse livro aqui, ele é realmente muito chatinho de se ler, porque são muitos documentos, mas assim, é um livro essencial. É um livro essencial. Quando eu li ele em inglês, eu apanhei igual pra ler tudo isso aqui. E agora veio a versão em português, graças a Deus, para facilitar coisas que eu não havia entendido muito bem. Né? E o livro do E. Michael Jones, então, vai mostrar assim, um negócio avassalador. Avassalador. Em como as democracias liberais elas carregam, então. E elas foram criadas, a grosso modo, se nós estudarmos a história de Marquês de Sade, como faz muito bem E. Michael Jones, não é isso? E de todos os revolucionários maçons, em como realmente a libertinagem sexual, né? Realmente a libido, né? As paixões, a dominação das paixões, mais baixas, mais rasteiras, que desconsideram o homem em toda a sua magnitude como criatura de Deus, em como isso foi assim colocado como premissas místicas da democracia liberal. Certo? Em como a vontade desenfreada, as paixões sensíveis mais desenfreadas viraram regimes políticos. E essa red pill é difícil da gente tomar, principalmente os conservadores mais deslumbrados com o regime democrático moderno. Que eles acreditam que a limitação dos poderes nos regimes democráticos modernos são necessariamente antagônicos ao totalitarismo. Quando que, se nós estudarmos com mais afinco, nós vemos que a própria dinâmica do Estado moderno ela é totalitária porque ela é centralizadora. Ela é racionalizadora, como eu disse. Então, se nós pegamos um livro, que eu esqueci de, se eu soubesse seria pego, mas um livro do Bertrand Juvenel, né, chamado O Poder e História Natural do Seu Crescimento, o francês vai falar ali, né, que realmente os regimes modernos, eles são assim inconcebíveis. Essa questão, é inconcebível essa questão de limitação de poder. Porque tudo que você faz, você depende desse mesmo regime. Ou seja, ele só tende a crescer, a crescer, a crescer, a crescer. Não tem como ele diminuir mais. Então, quer dizer, o Leviatã robesiano, ele é sempre alimentado. Sempre alimentado, né? E para ilustrar melhor essa questão da libertinagem, tem, como eu disse para vocês, esse livro aqui, né, Liberalismo e Catolicismo, do padre Augustin Husserl, e ele vai falar sobre a falsa liberdade liberal, né? Logo na página 17 aqui, ó, página 17, tem um tópico chamado Os Aspectos do Liberalismo. Eu vou ler para vocês aqui, é bem breve. O liberal é fanático pela independência. Ele a enaltece até o absurdo em todos os domínios. E aqui, vejam bem, quando nós falamos que o liberal ele é assim, fanático pela independência, para vocês verem como o regime democrático ele é assim, sedutor e ele é perigoso. Por quê? Porque utiliza de uma retórica que você não acha ruim. Quem não quer ser independente? Quem não quer ser livre? Quem não quer ter uma consciência livre? Quem não quer ter uma consciência crítica? Você fala isso, as pessoas falam, mas peraí, então eu sou liberal. Como não? Eu sou independente, ninguém me prende, eu não devo nada para ninguém. Eu não tenho nada a ver com ninguém, eu não tenho que ficar prestando contas para os outros mesmo. É por isso que há o anacronismo em liberais falar que o regime da cristandade era coletivista. O que é um absurdo. O que é um absurdo quando, na verdade, havia real liberdade nos regimes cristãos quando o liberalismo destruiu a liberdade, né? E aqui eu vou continuar dizendo. A independência do verdadeiro e do bem em relação ao ser é a filosofia relativista da mobilidade do devir. Ou seja, nada é verdade. Algo está verdade. Algo pode vir a ser verdade. Mobilidade. Algo está verdade, mas depois não pode ser mais. Do eterno devir. Não está verdade ainda, mas pode vir a ser. É uma possibilidade. Então nós não postulamos que o ser é o ato de ser. Para que uma coisa saia do movimento, ou seja, da possibilidade à sua atualização, ou na linguagem escolástica, da potência a um ato, tende a haver então uma estrutura, tende a haver uma coisa, realmente não posso chamar de coisa, mas apenas para facilitar, o pessoal tomista vai ficar bravo comigo, né? Se eu falar, não é uma coisa, né, Daniel? Não é uma res, eu sei que não é uma res, mas apenas para facilitar aqui, é uma coisa então, que sustenta, né, está ali sustentando a possibilidade de uma coisa vir a ser e a ser. Ou seja, há um ato dos atos.
É uma coisa que sai da possibilidade para a atualização, ou seja, esse livro, pegar esse livro que está aqui agora, ele tem possibilidade de vir para cá se eu movê-lo. Ou seja, ele está aqui em possibilidade, pronto. Ele foi atualizado para essa posição que eu coloquei agora. Mas que se não houvesse uma proporcionalidade, uma ordem, né, no movimento, uma ordem da possibilidade da minha ação em relação ao objeto, não haveria como. Né? Assim como ele está aqui agora, ele foi da potência que estava aqui ao ato que está aqui, agora ele é potência para voltar aonde ele estava se eu movê-lo. Então aqui, pronto, ele saiu da potência, agora ele foi atualizado nesta posição e assim ele pode então ser transitado se eu o movê-lo. Assim como o meu movimento sai da potência ao ato do jeito que eu estou movendo as minhas mãos, do jeito que eu estou falando, porque é uma proporcionalidade na realidade. Tá certo? Então, para ilustrar melhor isso que eu estou dizendo aqui. Né? Mas que para o liberal, o ato de ser nunca existiu. E continua. A independência da inteligência em relação ao seu objeto. Soberana, a razão não tem de se submeter a seu objeto. Ela o cria, de onde a evolução radical da verdade, subjetivismo relativista, que depois, no próximo momento, acaba virando um absolutismo infernal. Porque tudo, você atenta contra a democracia. Ah, isso atenta contra a democracia, isso é antidemocrático. Então você transforma a democracia num dogma sacrossanto, né? A independência da vontade em relação à inteligência, força arbitrária e cega. A vontade não tem de se preocupar com julgamentos e avaliações da razão. Ela cria o bem como a razão cria o verdadeiro. Não há adequação entre o intelecto e a coisa. A independência da consciência em relação à regra objetiva, a lei, ela mesma se erige em regra suprema da moralidade. A independência das potências anárquicas do sentimento em relação à razão. É um dos caracteres do romantismo, inimigo da presidência da razão. Rousseau, Michelet, né? Todos alguns iluministas aí. Alguns iluministas. A independência do corpo em relação à alma, da animalidade perante a razão. É a inversão radical dos princípios e bens humanos. A independência do presente em relação ao passado, de onde o menosprezo da tradição, o amor mórbido da novidade sob o pretexto de progresso. A independência da razão e da ciência em relação à fé é o racionalismo para que a razão juíza soberana e medida do verdadeiro se baste a si mesma e rejeite toda a dominação alheia. A independência do indivíduo em relação a qualquer sociedade, do filho perante os seus pais, é isso que está acontecendo ou não é? Me digam se é exatamente isso que está acontecendo com mais profusão nos dias modernos. Os filhos se atentando contra o pai, a emancipação dos filhos contra os pais. E isso o Michael Jones vai dizer nesse livro também. Né? Assim como James Billington vai dizer. Essa emancipação, né? Da mulher em relação ao marido, ou seja, o esvaziamento do sacramento. Do cidadão em relação ao Estado, ou seja, você tem o conceito de cidadão para o Estado. Ou seja, o Estado saiu do quesito acidental, ele tornou-se substância. Do fiel perante a igreja, é o individualismo anárquico para que o homem naturalmente bom, no quesito do Rousseau, ou em progresso fatal do Payot ou do Bayet, possa evoluir à sua maneira, com toda a liberdade de viver intensamente sua vida, qualquer ataque a essa liberdade, blá blá blá, sagrada, tirania, despotismo, etc. A independência do operário em relação ao patrão. A independência do homem, da família, da profissão, do Estado, sobretudo em relação a Deus, a Jesus Cristo e à Igreja. A independência do povo e seus representantes em relação a Deus. A soberania popular. O poder emana do povo. Esse axioma clássico das democracias liberais. O poder não mais emana de Deus como está na epístola aos romanos, na epístola aos hebreus, não. O poder emana do povo, é o voluntarismo, é o povo que cria a ordem através da sua vontade separada da razão. Porque a razão vai adequar o que? Vai apreender as leis, a lei natural, o direito natural, que depende do direito divino e da lei divina. Não é mais isso. Não é isso. E, entre outras independências aqui, né? Aí ele diz aqui, só para finalizar o comentário do padre, né? Ele fala, mas o liberalismo, longe de ser uma doutrina coerente, um sistema formulado, é sim uma doença do espírito, uma perversão do sentimento com base no orgulho, mais uma orientação do que uma escola, um estado de espírito do que uma seita, né? O liberalismo aparece então como a afeição desregrada do homem pela liberdade e independência que o torna impaciente com o limite e com o lugar, com o julgo e com a disciplina, com a lei e com a autoridade. Essa questão liberal de sempre querer revolucionar e a novidade.
em nome da democracia, inclusive. Não é? Em nome da democracia. Então, para vocês verem, né, o que é realmente o liberalismo, ou seja, uma destruição da verdadeira liberdade. Porque os cristãos sempre defenderam que a liberdade é uma potência, uma possibilidade da vontade, e que só há liberdade de ação se a vontade se ordena à razão, né? E como ordenar isso praticamente? Através das virtudes que repousam nos hábitos e nos costumes. Sendo a principal, a virtude das virtudes, a prudência. O que é a prudência? Podemos defini-la então como a reta razão ao agir. Como a reta razão ao agir. Isso é a prudência. É a virtude das virtudes. Porque se você é uma pessoa com temperança, você também é uma pessoa automaticamente prudente. E assim vai. Né? Por isso que é necessário estudar a ética das virtudes em São Tomás de Aquino. Para você entender o que é a verdadeira liberdade. Se você defende que há liberdade para fazer o que você quiser, independentemente do objetivo, você está me dizendo então que se você pegar uma arma agora e lá matar o seu semelhante, você fez isso porque você é livre e ninguém deve dizer aquilo que você deve fazer, o que não deve fazer, nenhuma lei objetiva, porque você é livre. É lógico que ao propugnar o racionalismo, o liberal cai no irracionalismo. Cai no irracionalismo, ele cai no sentimentalismo. Porque toma a liberdade como se sacrossanta fosse. Como se fosse um princípio e o fim de todas as coisas. Mas o que é absurdo. Então, se você é livre para fazer tudo, por que você não pega uma arma ou por que você não pula na frente de um carro? Porque isso não é bom. Ou seja, naturalmente, você sempre buscará o bem. Por isso que você não pega uma arma e não mata seu semelhante agora. Você é livre para fazer isso. Você é livre. Você é livre para fazer essa ação, mover essa ação. Você tem seu livre-arbítrio. Mas por que você não faz isso? Porque você é livre realmente. Você é livre para não fazer o mal. Quando você começa a fazer o mal, você não é livre, você é escravo. O liberalismo é uma escravidão, não é a liberdade. Portanto, o regime máximo do liberalismo, que é a democracia liberal, ele é um regime que traz a escravidão, não a liberdade. Essa red pill que as pessoas têm que tomar. Né? E, é claro, sempre aparecem aqueles que querem nos colocar como autoritários. Então, se você não é democrático, eu mesmo já numa discussão com o Zé Mané aqui na internet, uma certa vez, ao falar para ele que existe uma verdade objetiva, etc., ele falou que... Eu fiz uma crítica passageira à democracia liberal à época, e ele disse que eu era autoritário, né? Que eu era fascista, alguma coisa assim. Por quê? Porque eles raciocinam por maniqueísmo. Se você criticar a democracia liberal e todo o seu fundamento satânico, né? Você é autoritário, você é fascista, você é isso, você é aquilo, você é ditador, né? Você é ditador. É isso. Mas porque esses caras não conhecem história. Né? Os caras não conhecem realmente as teorias políticas e a prática política tradicional. E nós devemos recorrer, então, por exemplo, a Platão. Platão, assim depois como São Tomás em seu livro chamado Do Reino, né? Que é realmente uma retirada ali da Suma Teológica, né? Vão colocar três regimes ótimos. Três regimes políticos ótimos que têm a ver com a nossa própria formação ontológica em relação a Deus. Né? A nossa participação no ser de Deus. Sendo o regime melhor a monarquia, porque é a predominância de um, né? Que se ordena às leis naturais e à lei divina. Ou seja, o monarca ele é como se realmente fosse um representante do poder temporal, né? Que se ordena à autoridade espiritual e leva o seu reino, os seus súditos, ao bem comum, mediante a propaganda, vamos usar esse nome, propaganda da fé pública, universal e verdadeira, né? Mediante as virtudes, mediante a justiça. Nós temos a aristocracia, que é o regime de algumas pessoas mais notáveis que têm a legitimidade social e que também, no fim das contas, se ordenam ao bem comum, ao bem temporal, né? A finalidade temporal das sociedades, que é o bem comum.
E que a finalidade dessas sociedades também é a finalidade espiritual, a salvação individual das almas, mediante os sacramentos, mediante a vida cristã. E o outro regime, né, que vem em terceiro lugar, que é a politeia, que é o regime da multidão. E São Tomás, com muita sabedoria, defendia o regime misto, que, ao meu ver, é um regime assim, mais racional. Né? O que é o regime misto? É quando você tem uma monarquia, uma aristocracia e uma politeia. Mediante as autonomias locais, as estruturas de poder descentralizadas no sentido cristão, né? E você tem os três regimes ótimos no único regime. Que é a teoria mais assim bela que eu já li, é a teoria racional. O regime misto de São Tomás. Uma monarquia, uma aristocracia e uma politeia. Mas que esses três regimes ótimos poderiam culminar em suas corrupções. No caso da monarquia, a tirania de um, quando esse rei vira as costas para a lei natural, o direito natural, a autoridade espiritual e acha que ele mesmo é a razão de todas as coisas, como acontecia nos regimes pagãos, e depois isso acaba voltando nos absolutismos monárquicos e também nos nacionalismos modernos. Você tem como corrupção da aristocracia a oligarquia, onde alguns acabam ali transformando num lobby, exatamente como acontece no globalismo. Nós poderíamos chamar de oligarquias. Clube Bilderberg é uma oligarquia, certo? E como corrupção da politeia, a democracia. Dorme com esse barulho, você que não sabia disso e você que defende a democracia liberal como se fosse uma maravilha. A democracia como corrupção da politeia. Por quê? Faz com que o regime da multidão vire as costas para toda uma ordem pré-estabelecida e para toda a hierarquia. E você implanta o princípio falso do igualitarismo, e do voluntarismo, e do naturalismo. Todos eles indiferentes à ordem divina, indiferentes à ordem objetiva da alma. Então você tem a democracia como corrupção da politeia. E é evidente que isso causa realmente um choque nas pessoas. Porque quando elas observam isso que está acontecendo hoje nos regimes democráticos, e não sabendo a história, elas falam, mas a democracia não era a maravilha do mundo? Não, ela é a corrupção da verdadeira democracia. Nós podemos usar a democracia. Aristóteles falava disso. Mas que não ela poderia virar uma oclocracia, né? Como dizia Aristóteles, que era uma corrupção também. Nós podemos usar a democracia no sentido clássico, para nos referirmos a uma politeia. Mas não que a democracia, no sentido que falava Platão, falava São Tomás, como uma corrupção da politeia, da polis. Nós podemos utilizar a democracia apenas nos referindo à politeia. Mas nunca como ela em si mesma, como fizeram os revolucionários. Porque ela é corrupta. Estou diante do que fala, do que li aqui do padre Agustín Rosselli, diante desses argumentos que eu estou colocando aqui, né, de tudo que está sendo demonstrado, você começa a maquinar melhor, a tomar a engolir essa red pill de que a democracia tão acreditada por nós modernos, e isso eu me incluo, né, é falso. É falso. Completamente falso, né? Completamente falso. E a democracia, ela foi ganhando, durante a história, um ranço historicista. Um ranço historicista. Daquele mesmo historicismo que vocês viram nas minhas aulas, né? Do abade cisterciense Joaquim de Fiore. Onde ele colocava, né, que a história havia 3 idades. A idade do pai, simbolizada pelo Antigo Testamento. A idade do filho, simbolizada pelo Novo Testamento. E a idade do Espírito Santo, que seria a idade do amor. Nós chegaríamos nessa idade do Espírito Santo, dentro do tempo da história, de uma maneira imanentista, e a lei
de Deus seria abolida, portanto o homem seria liberto do pecado original. Quando o pensamento de Joaquim de Fiore, que acaba resultando no milenarismo, aí você tem esses doidinhos hoje na internet dizendo datas e mais datas de quando o mundo vai acabar e quando Jesus vai voltar, isso é puro efeito do Joaquim de Fiore. Isso não tem nada de cristão, tudo bem? Não tem nada de cristão, não tem nada de bíblico, inclusive. Mas quando o pensamento de Joaquim de Fiore, que é gnóstico, tá? Ele é realmente cabalístico, ele é secularizado, você tem os regimes modernos trazendo isso. O nacionalsocialismo como o Terceiro Reich, Terceiro Reino, simbolizando a terceira idade de Joaquim de Fiore, onde a lei seria abolida. Você tem as 3 fases do comunismo: comunismo primitivo, luta de classes na dialética materialista histórica, e o comunismo final, onde realmente as classes seriam abolidas, ou seja, o que simbolizam as classes? A lei. A lei seria abolida e nós viveríamos no igualitarismo comunista, sem a sociedade de classes e sem o Estado, ou seja, nós seríamos libertos. Um regime gnóstico também, historicista. Né? E o liberalismo também é. A democracia liberal ela é historicista. Porque através dos debates democráticos, da própria dinâmica democrática, os indivíduos, donos de si mesmo, iriam descobrindo melhores maneiras de se chegar numa democracia ideal perfeita. Porque o argumento do marxista, por exemplo, em dizer toda vez que o regime socialista comunista é imposto e mata milhões de pessoas, o que nos fala o marxista comunista? Ainda não era o verdadeiro comunismo. Nós estamos indo ainda em rumo à história. Toda vez que dá um BO, toda vez que dá um problema gigantesco nas democracias liberais, o que nos fala o democrata? Ainda não é o verdadeiro regime democrático. O que nós vemos hoje nas câmaras, nos discursos presidenciais, não porque a democracia, nós estamos indo para uma verdadeira democracia, nós vamos alcançar uma verdadeira democracia, não porque nós estamos indo para uma verdadeira democracia, é porque isso ainda não é uma democracia verdadeira, mas nós vamos chegar lá. É um regime historicista. Não sei se vocês perceberam isso, mas é a mesma dinâmica. Nós ainda vamos chegar no regime, nós ainda vamos alcançar a democracia liberal, ideal, maravilhosa. É um regime revolucionário, é um regime historicista. Tá certo? Então a democracia liberal, por preceder o comunismo, o nacionalsocialismo e o fascismo não bebe tanto desse problema historicista. O problema do fascismo é outro. São outros, inclusive. É um regime moderno também, mas não tem tanto isso. Agora, o nacionalsocialismo, o comunismo, sim. Por quê? Porque trouxeram algumas bases da própria democracia. Porque quando os maçons, os iluministas, começaram a defender o Estado moderno, a democracia moderna, o Estado laico, foram bebendo dessa fonte historicista. E secularizando-na depois. Trazendo ela apenas para um aspecto naturalista. E é lógico que isso, de uma certa forma, vai acabar virando um misticismo democrático, um dogma democrático, um messianismo democrático. Vejam que coisa curiosa, que cabe comentarmos aqui. Eles, os maçons, os iluministas, se voltaram, principalmente Voltaire, Condorcet, entre outros enciclopedistas, se voltaram contra os dogmas da Igreja Católica. Né? Falaram, nós vamos destruir a Igreja Católica. As cartas de Voltaire a Marquês de Sade e aos reis protestantes, aos reis agnósticos, era o quê? Nós vamos destruir a infame, falava Voltaire. Com a defesa do racionalismo, a defesa da ciência, dizia Condorcet, né? A defesa realmente, né, do materialismo, do naturalismo, o homem solto de todas essas amarras. Se nós pegarmos os dogmas católicos, nós temos o quê? 44 dogmas, né? 45, 44 dogmas cristãos. E muitos deles não diziam a respeito de uma rigidez moral, mas realmente vendo o homem como um composto de corpo e alma que tem o ser por participação, né? E que se ordena às verdades eternas. Aquilo que foi deixado, ensinado, falado por Deus e por nosso Senhor Jesus Cristo.
por Deus Pai e por Deus Filho. Na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, os sacramentos, os dogmas, né, cristãos. Esses caras se voltam contra isso. Só que vejam que curiosidade. Eles criam muitos dogmas, muito além daquilo que foi concebido pelos cristãos, do que antes. Então eles pegam questões particulares e transformam-nas em dogmáticas. Não é curioso? Que eles criaram muitos outros dogmas, muito mais dogmas do que os cristãos? Os cristãos não criaram, os cristãos se adequaram a isso. Mas vejam que os revolucionários liberais criaram muitos outros dogmas. Muitos. Através de coisas particulares. E que nas sociedades atuais, fazendo esse looping, nós vemos que há uma questão dogmática, por exemplo, nos movimentos sociais, nos movimentos de minoria. É uma rigidez dogmática monumental. É uma rigidez estritamente infernal. Porque virou dogma você, por exemplo, não fazer uma piada politicamente incorreta com um homossexual. É um dogma. Ora, o que é uma piada? O que é uma brincadeira? Mas virou dogma. Porque senão isso é homofobia, isso é extremismo, você tem que ser preso, calado, processado. Virou dogma. Uma piada. A maneira de nos vestirmos, por exemplo, virou dogma. Entre tantos outros dogmas da modernidade e da pós-modernidade. Então vejam que o regime liberal nos trouxe muito mais problemas, muito mais absolutismos do que aquilo que eles se atentaram contra, que foram os regimes cristãos, baseados na doutrina social da igreja e na analogia a Cristo Rei. Ordenando-se tudo a Cristo. Então, a Revolução Marquesiana, por exemplo, que é a Revolução Libertina, no sentido estrito e absoluto da palavra, trouxe-nos muito mais dogmas politicamente corretos do que outras coisas. Ao colocarem, ao defenderem a ideia de que as pessoas não devem seguir padrões, eles padronizaram as pessoas infinitamente mais do que os cristãos. Porque os cristãos tomam o quê? Você toma uma questão acidental ali. Então eles pegaram aquilo que é acidental e transformaram em essencial. Eles padronizaram. Hoje você olha o grupo de jovens, né? Os jovens esquerdistas, lacradores, né? Como nós falamos, eles são iguais. Eles têm a mesma linguagem, o mesmo modo de se vestir, o mesmo modo de falar, o mesmo modo de agir, o mesmo modo de se comportar, o mesmo modo de ser histéricos, insuportáveis, o mesmo modo de se atentarem contra os pais, contra a sociedade, contra a igreja, que é o que fala o padre Augustin Roussel. Porque são liberais no sentido que falei no começo, no sentido do non-serviam, no sentido do não servirei. E eles criaram padronizações ainda mais infernais. Porque Lúcifer é assim. Lúcifer é o acusador. Eles fazem acusações. Eles padronizam as acusações. E, como fala E. Michael Jones, esse inferno moral transformado em regime político. Que é, assim, a dedução e o efeito óbvio das democracias liberais. Esse inferno que virou. Esse inferno que virou. Não é isso? Então, saindo do início da democracia liberal, já com todas as proposições erradas, nós chegamos, né, nesse tipo de esquerdismo, a libertinagem completa, né, que nasceu realmente do homem fora das ditas amarras dogmáticas do cristianismo. Não é isso? É isso que acontece. É isso que acontece. E tudo sendo centralizado ao Estado. As democracias tendo como Estado moderno o principal racionalizador. Racionalizador das religiões, o racionalizador da moral, o racionalizador da justiça. Porque ele virou substância. Né? Ele virou substância. É por isso que
está sujeito, então, aos desejos daqueles que acabam dominando o próprio regime, que é o que acontece hoje. A oligarquia globalista, que através dos movimentos de pressão fazem com que os seus desejos acabem virando leis nessa maquinação tecnocrática do Estado. Se nós temos um lobby da Fundação Ford, da Fundação Rockefeller, dos Rothschilds, etc., querendo que o aborto seja transformado em lei, para que usem da maquinação do Estado para isso, eles, através dos seus movimentos de pressão, através dos seus políticos comprados, eles conseguem fazer isso. Porque está na própria dinâmica da democracia liberal ser assim. Porque tudo já foi reduzido anteriormente apenas a uma questão pragmática. Não há mais verdades objetivas independente do homem, senão que o homem é a verdade encarnada. Não há mais Jesus Cristo, não há mais Deus, mas o homem. Ah, Daniel, é aquela religião do homem lá e tal, é isso aí. É isso aí. Então, diante de toda essa síntese, não é nada difícil você pensar o porquê de acontecer isso nos Estados Unidos da América. Porque os revolucionários entenderam quais são as principais brechas da democracia. Porque o próprio liberalismo, se atentando contra o cristianismo, contra as sociedades cristãs, contra a cristandade, contra a doutrina social da igreja, né, acabou abrindo as portas para N revoluções diferentes. N revoluções heterodoxas, dificílimas de compreender. Mas todas elas, sim, você consegue achar um fundo em comum. O mesmo non serviam de Lúcifer. O regime democrático, tal como defendido pelos revolucionários como corrupção da politeia, é isso. Então, nós concluímos que é possível, sim, ter um regime democrático. É possível ter um regime que tenha uma democracia. É possível. Conquanto esse regime não seja princípio e fim em si mesmo. Conquanto esse regime seja uma politeia. Conquanto esse regime não seja... Pode haver um regime democrático? Pode. Conquanto que ele não seja uma democracia liberal. Porque ele tende a ruir. Ele tende a se autodestruir. O tempo todo. E o tempo todo ele crescendo, tendo a sua ascensão, a sua autodestruição e o seu messianismo de que não era a verdadeira democracia. Nós ainda estamos alcançando a verdadeira democracia. Então, quando dizem que o cristão não é democrático, que o cristão é intolerante, absolutamente intolerante, quando dizem todas essas falsas retóricas, vocês sabem que só há liberdade real, vontade ordenada nos regimes e na filosofia cristã. E infelizmente, muitos cristãos, muitos, abraçaram a democracia liberal não somente como regime real, ou seja, como regime presente, que nós temos que viver nele. Não tem outro jeito, porque nós não somos revolucionários, na verdade. Nós não vamos virar um negócio de ponta cabeça. Mas acabaram defendendo não somente como regime real, mas como fundamento. E um cristão defender democracia liberal como fundamento, isso é heresia pura e simples. Que são os famosos católicos liberais. O católico liberal, ele carrega em si aquele Pôncio Pilatos. O que é a democracia liberal? A democracia liberal é o regime do Pôncio Pilatos, cara. Isso é a democracia liberal. Porque toma ali realmente o negócio. Quando Pôncio Pilatos chega para Jesus Cristo, sangrando na frente dele, e pergunta: Quid est veritas? O que é a verdade? Isso é, assim, o principal axioma da democracia liberal. E do católico liberal.
O católico liberal que é morno em relação à verdade. Que nós não podemos ser intolerantes, nós não podemos defender a fé pública, nós não podemos defender o reinado social do nosso Senhor Jesus Cristo, nós não podemos defender Cristo Rei, nós não podemos defender a doutrina social da igreja, não. O católico liberal ele é indiferente, ele é o Pôncio Pilatos, com um verniz de fé. Infelizmente os cristãos, por falta de estudo, por falta de cultura e por falta de querer correr atrás das encíclicas, como já indico novamente aqui, né, a Libertas Prestantíssimos do Papa Leão XIII, a Rerum Novarum do Papa Leão XIII, a Immortali Dei do Papa Leão XIII, né, a Nostra Charge Apostolique do Papa São Pio X, a Pascendi Dominici Gredis de São Pio X, as Sílabos de Pio IX, a Divine Redentores de Papa Pio XI. Somente dessas encíclicas que eu citei aqui, de cabeça, vocês têm o que é o regime cristão por excelência. E o que é a liberdade, a vontade, as potências mais elevadas da alma por excelência. Dizer que não havia no cristianismo, na cristandade, verdadeira liberdade é você bater num espantalho e tomar o argumento maçônico liberal como verdade. E tornar-se, por conseguinte, aí, um católico liberal morno. Mas não temos mais espaço para isso. Ou você toma a defesa da doutrina, a defesa da fé em sua integralidade, até mesmo na política, ou seja, nas potestades, na política temporal, ou você toma a base, pelo menos para discutir com as pessoas nisto, ou você defende aquilo que é cristão, ou, meu amigo, você vai querer ser muito bonzinho, você vai querer ser muito agradável, você vai querer ser tolerante, ou seja, você vai se tornar um católico liberal, um católico morno. É isso que você quer para sua vida? Né? Então fica essa reflexão para você. Até postei no meu Telegram, né? Inclusive sigam-me no meu Telegram, né? Vou deixar aí depois no comentário fixado. Até postei no meu Telegram aqui, cadê? Aqui. Vejam que eu postei ontem, né? Vou ler para vocês aqui. Toda vez que se achar radical demais em matéria da defesa sincera e justa de sua fé, seja por uma insegurança pessoal ou pelo julgamento do meio, lembre-se imediatamente da vida dos santos. Todos eles, sem exceção, não admitiam corrupções, né, no sentido clássico do termo, no que concerne às verdades da fé. Eram firmes, coléricos, imediatos, porém justos. São Francisco de Assis, que transparecia doçura e humildade, isso é de fato, né? São Francisco de Assis diz-nos a história que ele era um amor de pessoa, simplesmente destruiu a heresia cátara com seu Cântico das Criaturas. Uma verdadeira prova de devoção e amor a Deus pela via sensível, né? Porque os cátaros acreditavam que a matéria eram gnósticos, na verdade, que a matéria era realmente completamente decaída, que era um mal em tudo. Muitos cátaros realmente morriam por inanição, né? Eles se matavam, eram suicidas, eles não comiam. Era uma coisa assim horrível. E a heresia cátara, cara, quase varreu a igreja. Assim, é uma coisa horrível, né? Ou São Bernardo de Claraval, que apesar de seu amor, ternura e intelectualidade pujante do seu Cântico dos Cânticos, irritava-se imensamente quando tentavam distorcer os assuntos relacionados à autoridade espiritual. Em resumo, não vale realmente a pena baixar a guarda para os inimigos do corpo místico, seja em matéria ou forma. Ou nós tomamos também como Padre Pio de Petrartina, né, que metia a mão na cara dos outros quando falavam contra o clero, contra o magistério, né? Então, quer dizer, não tem como, não é isso? Você pode, claro, tomar as devidas proporções da caridade, ser benevolente nesse sentido, mas para certas condições não dá, para certas coisas não dá, né? Tem certas coisas que você não pode nem levar a sério, que as pessoas muitas vezes não sabem do que estão falando ou já estão gagás, mas certas coisas não dá, né? Tem certas pessoas que estão propositadamente
atacando, vociferando contra a fé, vociferando contra as verdades. E você não pode ser um católico liberal indiferente a isso. É por isso que é importante você alertar as pessoas e dar um caminho verdadeiro de estudos pela via da razão, pelos preâmbulos da fé, como estou sempre falando aqui. Não é somente utilizar o argumento de fé. Só pela fé você tem que crer. Não. É pela via racional. Você tem que mostrar os argumentos filosóficos, os argumentos históricos, os argumentos científicos que embasam o teu argumento de fé. Porque você é católico. Você é cristão de fato. Você não é nenhum irracional, você não é nenhum doidinho. Então, quando nós falamos da democracia liberal, que tem esse aspecto sacrossanto, indiscutível, irrefutável, não, você precisa mostrar por que é um erro. Você precisa mostrar que não é tão irrefutável assim, que não é tão sacrossanto assim. E que as pessoas que defendem isso estão erradas. Você tem que mostrar pela via da argumentação racional. E mostrar os efeitos reais desse regime. Aonde ele nos leva. E aonde ele nos levou de fato. Nos levou à destruição, nos levou primeiramente ao relativismo, depois ao absolutismo. E hoje nós vemos com os nossos próprios olhos um desses maiores regimes, que é a democracia liberal norte-americana, que com todas as suas boas coisas, com todas as suas vantagens históricas, começa a ruir. Começa não, né? Já está ruindo na frente dos nossos olhos. Então, como fundamento de governo, como fundamento de poder temporal, você não pode tomar como premissa a democracia liberal jamais. Porque você tem toda uma riqueza imensa do que é o poder temporal em vista da doutrina social da igreja, em vista da filosofia cristã, da filosofia política cristã. Você tem uma riqueza monumental nesse mundo. E eu estou fazendo esses videocasts para trazer as pessoas de volta a esse tipo de pensamento. De volta à tradição política de fato. De volta à teologia política cristã, que reside em Santo Agostinho, quando Santo Agostinho fala que a razão das sociedades é o amor ao próximo. Em São Tomás de Aquino, em Francisco Soares, entre tantos outros teóricos e filósofos políticos católicos que vão trazer essas verdades. Então há um mundo, uma cultura imensa disso, que basta você conhecer e basta você correr atrás para não defender como fundamento, é isso que eu estou atacando, o fundamento, como erro. E isso que eu não estou falando para negarmos a realidade que nós estamos vivendo agora, senão que analisá-la à luz da tradição. Não precisamos negar o que nós estamos vivendo imediatamente no tempo e no espaço, até como um castigo divino, por que não? Por termos virado as costas para Deus em tantas oportunidades que nós poderíamos ter discutido, ter feito aquilo que dizia Nikolai Bordiev no seu livro místico, né, Uma Nova Idade Média. Nikolai Bordiev era categórico. Ele falava o seguinte, olha, vai chegar os momentos até mesmo que os reacionários, né, aqueles mais nostálgicos da tradição, iriam acabar abraçando falsas espiritualidades e falsas doutrinas, principalmente por serem nostálgicos, simplesmente por serem nostálgicos da tradição. Eles iriam acabar o quê? Se enganando. Não é à toa que hoje eu vejo muitos católicos, e depois eu vou fazer um videocast sobre isso, abraçando a quarta teoria política do Dugin, achando realmente que a russofilia, né, é um contraponto, assim, um completo contraste ao americanismo. Quando na verdade não é bem assim que acontece, né, minha gente? Mas eu vou fazer um videocast somente sobre isso. Somente sobre isso. Mas Nikolai Bordiev já avisava. Ele já falava sobre isso. Né? E que na realidade você só tem razão de ser, já que é para falarmos em algum retorno, mas não seria bem um retorno, isso é uma figura de linguagem, né? Seria a cristandade. Ordenar tudo a Cristo. Nas instituições, todas as instituições políticas, jurídicas, etc, etc.
dar tudo a sua ordem, a sua causa final. Mas não, as pessoas tomaram apenas como verdade causa material e causa eficiente, aquilo do que as coisas são feitas e como elas podem funcionar bem. Somente isso. Esqueceram a causa formal e a causa final. Ou seja, o regime democrático foi colocado como regime científico, mas nem regime científico ele é. Porque desconsidera, não raras vezes, as três causas. Só toma como a causa material. Do que as coisas são feitas. Só isso. Uma redução completa da ciência. E é tido como regime científico em estrito senso. Quando na verdade isso é falso. Então, gente, recapitulando aqui, resumindo, nós tomamos o liberalismo e o seu principal regime como aquele grito luciferiano contra Deus, non serviam, não servirei. Nós temos então depois a exclusão de Deus de tudo, portanto a ascensão do voluntarismo, do naturalismo e do indiferentismo em suas diversas matizes, indiferentismo religioso, indiferentismo da consciência, indiferentismo em relação do sujeito à sua família, ao Estado. Né? E num próximo momento, o regime esquerdista, né, quer dizer, as revoluções esquerdistas, as filosofias neo-esquerdistas, entendendo todas as brechas da democracia liberal e transformando-na num inferno. Por quê? Porque a democracia liberal traz consigo todos os seus erros nas premissas. Então, quando nós vimos Georg Lukács, a Escola de Frankfurt, Foucault, Derrida, dentre tantos outros, utilizando-se da democracia liberal como uma maneira de passar a revolução, não é à toa, porque eles entenderam quais são as brechas. E nada mais essencial do que enxergarmos hoje o regime norte-americano como um regime que foi destruído pela Revolução Marquesiana. Completamente destruído. Então, creio eu aqui que diante de tudo isso não podemos nem sequer falar de um nacionalismo norte-americano. Porque o nacionalismo norte-americano, sacrossanto como foi colocado, até mesmo naquela dualidade, naquela disputa que havia antigamente entre os rednecks, né, o pessoal nacionalista de fato que não queria exportar nada dos Estados Unidos da América para o mundo, que queriam realmente resguardar o seu regime ali dentro dos seus solos. Ah, beleza, nós temos aqui o nosso nacionalismo e estamos aqui dentro. Só isso que a gente quer. Em contrapartida aos neocons, né, que queriam exportar o negócio para tudo quanto é canto de maneira revolucionária, para libertar as outras nações dos erros, né? Esse historicismo gnóstico. Hoje em dia nós não podemos falar de uma coisa nem de outra. Muitos dos ditos patriotas norte-americanos foram enganados e foram se levando pela revolução, foram enfraquecendo, e os revolucionários, tanto do Partido Democrata como do Partido Republicano, tudo bem que é um bando de revolucionário aquele negócio, um bando de maçom revolucionário, dos dois partidos abraçaram de vez a revolução. E está muito difícil de falarmos aqui em nacionalismo norte-americano. Então, gente, defender a democracia liberal como fundamento é um erro em suas diversas matizes, como explicado aqui. Tudo bem, gente? Então já estamos aí com 1h04 de vídeo. Acho que já está ótimo para a intenção do vídeo aqui. Mais que isso seria encher linguiça. Então fica as indicações desses livros, ficam as citações, os comentários. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo aqui. Um pouco mais longo, mas eu sei que vocês gostam. E que possam refletir naquilo diante de tudo isso que eu falei. Possam refletir realmente e irem além daquilo que é aceito. Meramente aceito. Tudo jóia? Então é isso aí, gente. Finalizo por aqui. Sigam-me nas minhas redes sociais. Twitter, Facebook, agora também no Telegram. Tudo bem? Deixei no começo do vídeo aí. Tô deixando aqui agora. E também no comentário fixado. Vou postar mais coisas por lá. Tá? Porque, por enquanto, lá não estamos recebendo censura. Por enquanto.
No Twitter tá feia a coisa. Mas é isso aí, gente. Tudo faz parte dessas maravilhas do messianismo democrático. Fiquem com Deus, rezem bastante, estudem bastante e até os próximos vídeos.